Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho falando aqui sobre algumas emoções básicas no decorrer da semana. Uma emoção básica que temos é o medo. Toda vez que o nosso cérebro decodifica que uma situação externa nos traz perigo, nós sentimos medo. E qual que é a reação do medo? É lutar ou fugir. Quando nós nascemos, nós temos dois medos básicos, que é o medo de cair e o medo de sons altos e ruídos altos. A maioria dos medos que temos, da infância à nossa velhice, é aprendido. Como assim, Rodrigo, aprendido? A partir das sugestões externas. Imagina uma criança, que alguém chega e diz: olha, tem um bicho-papão debaixo da cama e quando fica escuro, ele aparece. Tem sim um bicho-papão. Ou um pai ou uma mãe que diz ao seu filho: filho, se você aprontar, o bicho-papão vai te pegar à noite. E essa criança, quando chega à noite, quando fica escuro, o que acontece? Seu cérebro começa a imaginar o bicho-papão. Ele começa a lembrar dos desenhinhos que ele assistiu, que tem uns monstros. Ele começa a lembrar de algum filme, de repente, que apareceu algum monstro. E a criança já começa a ter medo do bicho-papão. E quando ele vai se aproximando do quarto, ele começa a olhar debaixo da cama e ele já começa a sentir medo. Ele começa a suar frio. Perceba que a sugestão dos pais ou de alguém que lhe contou que existiu o bicho-papão começa a passar agora um filme na cabeça dele. E ele começa a ter medo do escuro. E ele começa a ter medo de passar pela cama. Porque ele acha que lá tem o bicho-papão. E eu pergunto a você, o bicho-papão existe ou não? Com certeza não. Mas perceba que a sugestão negativa de um pai, de uma mãe, ou talvez dos coleguinhas que inventaram um monte de histórias de terror, a criança começa a gerar nele um medo. E o medo em excesso ele prejudica muito a criança. Quando ele não está conseguindo dormir, ouve um ruído dentro de casa, ele começa a ficar apavorado porque ele acha que é o bicho-papão. Ele aprendeu. O medo tomou conta dele. E agora ele não consegue dormir com tranquilidade. Eu pergunto a você, que tipo de sugestão você está dando ao seu filho? Que tipo de sugestão você está dando para as crianças ao seu redor? E você, que é adulto, que tipo de sugestão você está recebendo nesse momento? Uma sugestão negativa, que alimenta o seu medo e ele se torna um monstro, se torna um bicho-papão para você? E você vem aceitando essas sugestões negativas e isso está enfraquecendo você? E você agora está sentindo medo em excesso. Que tipo de sugestão você está recebendo e aceitando na sua vida? A nossa mente, da infância à fase adulta, ela aprende toda hora. A plasticidade neural nunca termina. E tudo que tem impacto emocional e repetição gera em nós crenças. E se você ouve muita coisa com impacto emocional, tom de voz, fisionomia, você começa a acreditar. O seu cérebro vê um filme. Você consegue compreender que a sugestão ela é muito poderosa? Então, quando você for corrigir seu filho, não assuste ele com histórias de terror. Ache outras formas mais positivas de educá-lo. E você, adulto, cuide com as informações que você recebe, para que você não tenha medo em excesso. Perceba que nos desafios que estamos vivendo na atualidade, que é muito real, muitas pessoas estão com medo de sair de casa. Mas por que as pessoas não têm medo da criminalidade, do bandido? Porque os veículos de informação pararam de informar as pessoas sobre os bandidos. E informam só o que hoje? A respeito do desafio que estamos enfrentando. Fica em casa. Olha o tom de voz, olha a sugestão negativa. Fique em casa. Imagine agora eles falando para você ficar em casa por causa dos bandidos. Olha, lá fora está a criminalidade
você começa a receber essa informação com impacto emocional e repetição, o que acontece? Você tem uma crença. Agora você está tomado pelo medo e você vai travando todos os seus sonhos, você vai travando suas ações, você vai ficando um ser limitado. Mas eu digo a você, que é um ser humano também que está me ouvindo aí, você não é um ser limitado, você é ilimitado. Nós somos cheios de poder. Mas, para que isso aconteça, você vai ter que começar a ouvir sugestões positivas a seu respeito. Você vai ter que começar a se conhecer de dentro para fora. Nós somos seres ilimitados. Podemos construir qualquer coisa, podemos criar cura, podemos fazer acontecer a nossa vida, porque somos imagem e semelhança de Deus. Grande abraço, gente. Eu fico por aqui e até mais.